Olá, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus. E é certo que você poderia pensar que nós estivéssemos na igreja, seria melhor, todos nós pensamos assim, mas na atual conjuntura, para a nossa segurança, para a sua segurança, o melhor é nós estarmos aqui, mesmo de modo virtual, mas aqui no templo do Senhor, falando a você nesse momento. O título da nossa mensagem desta manhã, e que você tenha um feliz sábado aí com a sua família, o título é Exortações Proféticas para o Tempo do Fim. Exortações Proféticas para o Tempo do Fim. Mas antes de eu entrar no tema, eu quero compartilhar com você 2 versículos que falam sobre o propósito da profecia. O primeiro deles se acha aqui no livro dos Provérbios, no capítulo 29, no versículo 18. Assim está: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então a palavra de Deus nos dá esse primeiro motivo aqui, o porquê de nós estudarmos as profecias. Porque o estudo das profecias, ele nos dá segurança no nosso preparo para a vida eterna. Se nós ficarmos à deriva, sem conhecermos as profecias, sem estudarmos as profecias, a natureza humana já é por si mesma corrupta. E pior ainda se não houver um estudo da palavra de Deus, e de um modo muito especial, as palavras proféticas deixadas aí para o nosso estudo no livro santo. Esse é o primeiro propósito. O segundo propósito se acha no Evangelho de São João, no capítulo 14. Abra aí a sua Bíblia, a palavra do Senhor conosco, no capítulo 14, no versículo 29, são palavras do Senhor Jesus. Jesus disse assim: digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então a profecia, ela tem esses 2 propósitos. O primeiro propósito está lá em Provérbios, conforme lemos, para que o povo de Deus não se corrompa, para que haja um estudo metódico da palavra de Deus, para que haja estudos proféticos da palavra de Deus, para que a nossa natureza, que já é de per si, já é uma natureza corrupta, nós não nos preparemos devidamente para a volta do Senhor. Esse é o primeiro propósito. E o segundo é esse que o Senhor Jesus disse aqui: digo-vos, pois, agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Esse é um dos propósitos, o segundo propósito que eu quero abordar no que diz respeito às profecias. Jesus disse: eu estou falando agora, para que quando acontecer, vocês creiam que a minha palavra é a palavra de Deus. Então tem esses 2 propósitos aí. E eu quero agora pedir que você me acompanhe aí na palavra do Senhor, na segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, é onde nós iremos concentrar a nossa atenção agora. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, Pedro diz assim, eu leio assim com você a palavra de Deus: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então Pedro está dizendo: olha, eu estou escrevendo mais uma carta para vocês, para despertar sua lembrança da sua mente esclarecida. E ele continua dizendo: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Eu estou escrevendo uma segunda carta para vos exortar, para que vocês se lembrem daquilo que vocês aprenderam no Velho Testamento, que é chamado aí os profetas, e também daquilo que vocês aprenderam do Senhor Jesus
através dos ensinos dos seus apóstolos. E aí no versículo 3, Pedro parece querer enfatizar para nós que vivemos nesses últimos dias algumas situações bem pontuais aqui que eu quero destacar com você. Verso 3 começa assim: tendo em conta antes de tudo. Pedro chama a nossa atenção com essas palavras aqui. Tendo em conta antes de tudo, antes de eu escrever qualquer outra coisa para vocês, eu quero que vocês tomem nota do que eu vou dizer agora. E Pedro continua: sabe, porém, isto que nos últimos dias. Então Pedro está falando para mim, Pedro está falando para você. Sabe, porém, isso que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então Pedro disse: olha, nos últimos dias, as pessoas não darão crédito à palavra de Deus. O Senhor Jesus disse isso em outras palavras. Jesus disse assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E Pedro diz: nos últimos dias sobrevirão os escarnecedores com os seus escárnios, vivendo segundo as suas próprias paixões. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio. Há registros inspirados que dizem que antes do dilúvio, à medida que se aproximava o tempo em que Noé disse que as profecias iriam se cumprir e que aguaceiros cairiam do céu e sairiam da terra e destruiria os habitantes da terra. Aqueles dias próximos ao dilúvio foram os períodos mais negros da história dos antediluvianos. E Pedro diz assim: nos últimos dias virão os escarnecedores com os seus escárnios, vivendo segundo as suas próprias paixões. Paulo, noutra palavra, ele diz assim: porque os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E Pedro continua dizendo aí no versículo 4, que esses escarnecedores iriam aparecer dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Que vinda de Jesus? Que nada! Não existe esse negócio de vinda de Jesus. Onde está a promessa que vocês tanto falam a respeito da vinda dele? Onde está o cumprimento dessa promessa? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não existe esse negócio de volta de Jesus que vocês estão apregoando. Então Pedro nos advertiu que nos últimos dias os escarnecedores iriam escarnecer da promessa divina de que Jesus Cristo um dia viria nas nuvens dos céus. E eles usam o seguinte argumento: porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde a criação. Então os escarnecedores iriam escarnecer dos crentes da segunda vinda do Senhor Jesus. E Pedro, no versículo 5, ele diz assim: porque deliberadamente esquecem. O que quer dizer isso? Pedro está falando aqui de um esquecimento deliberado, porque deliberadamente eles esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Pedro diz: olha, eles esquecem deliberadamente, eles fazem questão de esquecer de que um dia o planeta Terra, todo o ser vivente, exceto Noé e a sua família e os animais na arca, pereceram pelas águas do dilúvio. O que Pedro está chamando a nossa atenção aqui? Ele está dizendo: olha, assim como houve um dilúvio universal, que destruiu todo o ser vivente, o Senhor Jesus virá nas nuvens dos céus. Por mais que surjam os escarnecedores, escarnecendo, dizendo: olha, desde que os nossos pais adormeceram,
as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele diz, mas deliberadamente eles esquecem que houve um tempo em que Deus destruiu o mundo através das águas do dilúvio. Versículo 7 diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra que Deus deu a Noé, que durante 120 anos ele construiu uma arca. Diz uma autora inspirada que cada batida dos carpinteiros de Noé era um chamado ao arrependimento. Cada batida, toda vez que eles olhassem para a arca, era um chamado ao arrependimento, porque o dilúvio estava vindo e destruiria todo o ser vivente. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios, desta feita pelo fogo. O mundo que agora existe e a terra como nós a conhecemos hoje, diz Pedro, nessa sua palavra profética, está entesourada para o fogo e para a destruição dos homens ímpios. Os escarnecedores com seus escárnios, vivendo segundo as suas ímpias paixões, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Mas a palavra profética irá se cumprir, como ela se cumpriu nos dias de Noé, ela se cumprirá nos últimos dias. E estes últimos dias que nós estamos vivendo, que você e eu estamos vivendo, será nesse tempo que o Senhor Jesus voltará em glória e majestade. E a terra e os céus que agora existem estão reservados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios. A palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele converta e viva. Mas haverá um dia na história do nosso planeta em que, quando o relógio de Deus marcar a hora da volta de Jesus, existe no livro Desejado de Todas as Nações, assim a autora coloca, no relógio de Deus não existe adiantamento e nem tardança. Quando chegar o momento da volta de Jesus, ele virá nas nuvens dos céus. Versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Essa tardança é apenas uma visão humana nossa. Mas o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Pedro agora vai apresentar-nos aqui o porquê, que muitas vezes ali no Salmo 13, o salmista diz, até quando, Senhor? E você e eu que estamos vivendo nestes dias tenebrosos, dessa pandemia que assola o mundo inteiro, às vezes nós somos levados a pensar também, como salmista, no Salmo 13, onde ele faz várias vezes a pergunta, até quando, Senhor? O Senhor se esqueceu de mim? Pergunta o salmista. Até quando o Senhor vai tolerar toda esta situação? E às vezes nós somos levados também a esse pensamento, especialmente nesses dias em que estamos vivendo. Mas o Senhor não retarda a sua promessa. Pelo contrário, Pedro vai explicar aqui agora o pensamento de Deus. Pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Está aqui, irmãos, o motivo da aparente demora da volta de Jesus. Há anos atrás, 30 anos atrás aproximadamente, onde me propus fazer o curso de teologia, um pastor amigo meu, no qual eu trabalhava com ele, de obreiro bíblico, pastor Joanes Oliveira, ele disse assim, BI,
Para que você vai fazer teologia? Você não terá terminado o seu curso, e Jesus já terá voltado. E eu estou aqui com quase 30 anos de ministério, mas confiante na promessa, tendo a certeza de que se o Senhor ainda não veio, embora alguns a julguem demorada, é que o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quem de nós, quem de vocês, não tem alguém que ama, e que hoje não se acha nos caminhos do Senhor? Porque qual de nós, irmãos, quem de vocês não tem um parente, um amigo que ama de coração, que você gostaria que estivesse lá no céu com a gente? Eu tenho muitas pessoas, meus amigos e irmãos queridos. Eu tenho amigos do coração, eu tenho irmãos carnais, eu tenho o meu velho pai com 97 anos de vida, e eu gostaria tanto que meu pai estivesse lá no céu comigo. Eu tenho irmãos que ainda não aceitaram a palavra de Deus. Por isso, às vezes, nós perguntamos, até quando? Até quando? E a Bíblia nos responde. As profecias nos apontam que Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca. Esse é o desejo de Deus. É o desejo de Deus para mim, para a sua família. Que nenhum de nós se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus está usando esse tempo de espera, está nos provando aí, através dessa pandemia, das vicissitudes da vida, de tantas provações pelas quais passamos, e especialmente nesses últimos dias. Deus está querendo, está nos chamando ao arrependimento, não querendo que nenhum de nós se perca. O seu amigo que você ama, quem sabe o filho seu, quem sabe o seu cônjuge, quem sabe o seu amigo de infância, o seu irmão carnal, o seu pai ou a sua mãe, ainda precisa arrepender-se e chegar aos pés do Senhor. Esse é o tempo que Deus está nos dando, esse tempo para nós aproveitarmos. Por isso, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, falando através dessa mensagem, de tantas outras que você tem ouvido nesses últimos dias, não endureça o vosso coração. E isso vou te explicar porque, pelo que vem a seguir aqui. Eu terminei de explicar para você o versículo 9, e agora vem o verso 10. Virá, porém, o tempo em que o Senhor virá, como ladrão. Virá então o dia do Senhor. Haverá esse período de aparente tardança, como diz lá a parábola das 10 virgens. E tardando-se o noivo, todas adormeceram, mas as virgens prudentes adormeceram preparadas, e as virgens loucas sem o azeite nas suas lâmpadas. Assim também a profecia aqui de São Pedro nos indica: virá, entretanto, o dia que o Senhor virá como ladrão, e virá o dia do Senhor. E nesse dia, os céus e a terra passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem será atingida. Virá um momento, além do qual o Senhor não irá. Além do qual o Senhor não irá. Jó 38:11. O Senhor tem esse dia marcado no relógio de Deus. No relógio do Senhor tem esse dia marcado, além do qual não irá. Jó 38:11 diz que o Senhor naquele dia vai dizer: até aqui virás, não mais além. Em que os céus e a terra que agora existem passarão com grande estrondo, e as obras que nelas existem serão atingidas. Agora, os conselhos finais que Pedro nos dá, já caminhando aqui para o final da nossa reflexão. Pedro diz assim, no versículo 11: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas,
conforme narrei para vocês. Dever ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro diz, sabendo que tudo isso vai acontecer. Chegará um momento em que o Eterno vai dizer, até aqui vocês foram, não vai mais além, chegou o momento. Como diz aquele hino que nós conhecemos bem, filho vai, chegou a hora, filho vai sem mais demora. Oh, quanto almejo esse dia, em que a volta de Jesus será para nós um momento de exultação e de intensa alegria. Quero terminar lendo o versículo 14, que diz assim, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos para serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Eu quero apelar ao seu coração nesse momento. Se há alguma coisa na sua vida que ainda não está em conformidade com a palavra de Deus, há algum pecado conhecido que às vezes, vez ou outra, você ainda condescende com ele, esperando um momento mais propício para abandonar de vez esse pecado, para tomar aquela decisão que você precisa tomar. Ouça o meu apelo nesse momento em nome de Deus. Hoje é o dia, agora é a hora. Nós não sabemos quando as coisas vão acontecer. Nós podemos prever que, pelos sinais, que está às portas a volta do Senhor Jesus. Mas assim como essa pandemia pegou a todos, quase que de surpresa, nós nunca imaginaríamos que viveríamos um momento como esse, no entanto estamos vivendo. Mas que tristeza será, queridos amigos e irmãos, se a volta de Jesus nos pegar tão despreparados, como foram esses dias, que nos apanhou de tamanha surpresa. Eu quero que o Senhor te abençoe nesse momento. Eu quero orar com você, quero orar com a sua família, e apelar ao seu coração, que se hoje você foi tocado pelo Espírito Santo em algum momento dessa mensagem, que a sua decisão seja agora, e a decisão seja ao lado do Senhor Jesus. Curve a sua fronte, feche os seus olhos. Eu quero pedir a Deus para abençoar a sua vida. Querido Deus e nosso bom Pai, nós colocamos a nossa vida sobre o Teu altar mais uma vez neste sábado, suplicante, Senhor, que o Teu Santo Espírito não nos dê paz, até que nós nos vejamos nos braços do Senhor, que as decisões que nós precisamos tomar, que sejam tomadas agora, que os pecados que nós precisamos abandonar, que sejam abandonados agora, porque brevemente o Senhor virá nas nuvens dos céus, e como diz São Pedro, com estrepitoso estrondo, o nosso planeta se transformará numa enorme bola de fogo, ao Senhor elevar-nos às alturas, a encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Ó Senhor, não queremos de forma alguma que esse dia nos pegue sem o devido preparo. Por isso queremos entregar a nossa vida em Tuas mãos mais uma vez e agradecer-Te pelos Teus favores e pelo perdão dos nossos pecados, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos bendiga a todos neste momento. Um grande abraço a todos.